Em Ceilândia, moradores reclamam da quantidade de lixo nas ruas. Na cidade ocidental, os problemas são a má qualidade do asfalto e os consequentes buracos. Mulheres que denunciaram o médium João de Deus por abuso sexual começaram a ser ouvidas hoje. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre os riscos de viajar sem estar com a caderneta de vacinação em dia. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Moradores de Ceilândia estão reclamando da quantidade de lixo acumulada em alguns pontos da cidade. Algumas vezes, a própria população é responsável pela situação. De acordo com os serviços de limpeza urbana, mesmo tendo papo-entulhos e lixeiras espalhadas na região, parte dos 400 mil moradores da cidade prefere jogar o lixo em qualquer lugar. Atualmente, existem cerca de 70 pontos de descarte irregular em toda a cidade. Ao andar por Ceilândia, não é difícil encontrar lixo nas ruas. Ou pior, às vezes os restos de construção civil, podas de árvores, são descartados a menos de 1 quilômetro do papo-entulho. E os próprios moradores da cidade reclamam da falta de conscientização das pessoas que jogam lixo em qualquer lugar. Limpa de manhã, de tarde, tá tudo sujo. A senhora acha que falta conscientização por parte de quem? Da população, não é do governo, é da população. Tem que limpar a sua porta, limpar a sua calçada. Ainda ontem, meu dia, eu estava limpando a minha, o meu dia. Ceilândia é a região mais suja de todo o Distrito Federal, mesmo sendo o local com maior número de descarte correto de lixo, como cama, sofá e entulho de construção. Dos 9 papo-entulhos espalhados pelo DF, 2 estão aqui em Ceilândia e mais um está sendo construído. Mas nada disso tem sido suficiente para evitar que aumente o número de pontos de descarte irregular, que hoje já são 70, de acordo com o SLU. A comunicação do próprio governo, a gente já fez 2 vezes essa comunicação, mas precisa de ser mais ativa. E a população de não querer o lixo perto da sua casa. Se na própria residência a pessoa joga o lixo no seu lado, sabendo que na Ceilândia nós já temos este local, é uma convivência com o lixo que não é saudável. Porque vai gerar ratos, baratas, doenças e ainda vai chover, esse material vai para a boca de lobo e vai dar enchente. A diretora esclarece ainda o que pode e o que não é descartado no papo-entulho. Recebe móveis velhos, colchões, objetos volumosos, madeiras. Recebemos papel, plástico, papelão, que depois vai ser dirigido à coleta seletiva. E em tudo da construção civil, até 1 metro cúbico. Para falar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tem tarde. muito sujão lá na cidade, mas não tem obrigação da SLU de impedir que isso aconteça? Esse é que é o problema, né? Essa senhora aí que apareceu toda vistosa, né, que é a diretora do SLU, ela levou 1 ano, ela atrasou em 1 ano a obra do aterro sanitário, aquela que substituiu o lixão da estrutural. Quando ela assumiu, tinha uma concorrência em curso, era só fazer a concorrência e atribuir o contrato à empresa vencedora, sei lá. Ela simplesmente cancelou tudo, levou mais 1 ano e tanto para a felicidade de empresas que chegam a ganhar ou chegavam a ganhar mais de R$1 milhão por dia com o lixão da estrutural. A gente vê a cidade suja e aparece sempre alguém do SLU apontando o dedo para a população, dizendo que a população é que é suja, é que tem muito sujismundo. Evidentemente que tem muita gente deseducada, mas aquelas pessoas educadas que tiveram um papel na mão, a dificuldade dela é encontrar uma lixeira para depositar aquele papel. Aquela senhora do SLU que aponta o dedo para a população devia se lembrar de, em vez de manter esses contratos milionários com empresas que fazem varrição e recolhimento de lixo, dotar a cidade de lixeiras. Lixeiras. É preciso ter onde colocar o lixo, né? É muito fácil culpar os outros, né? Quando, na verdade, o erro é da própria pessoa. Lembrando que o valor atual da multa aplicada para quem for flagrado jogando lixo no chão é de R$ 319,53. Em caso de reincidência, a quantidade dobra. A fiscalização é feita por inspetores da AGFIS. E os problemas não param por aí.
Imagine não conseguir entrar na própria casa por causa de uma erosão. Pois é, ou ter prejuízos frequentes com carro por conta dos buracos nas ruas. Essa é a situação dos moradores do bairro Friburgo, na cidade ocidental, no entorno. Eles reclamam da péssima qualidade do asfalto que piora nessa época de chuva. Veja aí. Nossa equipe de reportagem percorreu mais de 50 quilômetros para verificar de perto a dificuldade enfrentada pelos moradores aqui da Ocidental. Nós fomos acionados pelo Wendel Gomes, que é jornalista e tem um blog onde retrata os problemas da região. Wendel, a ideia é buscar soluções, não é mesmo? Exatamente, ideias e também reparos também aqui nessa comunidade. Nós hoje aqui do bairro Friburgo B estamos pedindo ajuda à prefeitura, dando alerta, uma emergência para que eles possam olhar com atenção a situação precária do que os moradores estão vivendo aqui. Você vê que a situação daqui, na porta do morador, ele não consegue sair. Agora imagina, no período agora de férias, as crianças brincando, e a situação perigosa, que é esse buraco aqui, uma criança cair aqui dentro. A Marisa, por exemplo, não conseguia ter acesso à própria casa e à igreja onde é pastora. O único jeito foi tirar dinheiro do próprio bolso para tentar controlar a erosão. Nós já fizemos isso aí na porta porque não tem como as pessoas entrarem dentro da igreja. Era um buraco muito grande, perigoso quebrar o pé, quebrar a perna, e a gente teve que fazer. Então sempre entrar em manutenção para que não prejudiquem para o pessoal que entra na igreja. Já a Margarete não viu o buraco quando chovia e passava de carro por ali. O prejuízo foi grande. Muita água e não deu para ver o buraco. Aí estraguei o carro bem aqui, ó, R$1.500. Morador há 20 anos da região, Edson é pedreiro. Para ele, deveria ser construído um asfalto mais resistente na cidade. Todo ano é a mesma coisa, entendeu? Tem casa aí, ó, que nem carro não entra para dentro. Eles têm de guardar na casa dos outros, porque não tem como entrar, não. É só essa bagunça. Tá difícil, com certeza. Tem que achar jeito de melhorar isso aqui, porque desse jeito não dá pra gente morar num lugar desse aqui e só deteriorando e nada de conserto. A gente que é pedreiro que sabe fazer as coisas, então aqui tá muito fino. Os caras só fazem uma laminha por cima e o resto deixa aí abandonado, entendeu? Pois é, a Prefeitura da Cidade Ocidental informou que o projeto de saneamento e pavimentação asfáltica está em análise no Ministério das Cidades. Com relação à qualidade do asfalto, a Prefeitura disse que usa massa asfáltica para a realização da operação tapa-buraco, mas como o bairro ainda não tem saneamento integrado, a força da água infiltra no asfalto e tira todo o reparo realizado. Fala aqui da Polícia Federal, que cumpre mandados de busca e apreensão em apartamentos do Senado, do senador Aécio Neves e também do deputado federal Paulinho da Força. São investigados na ação também os senadores Agripino Maia, do DEM, e Antônio Anastasia, do PSDB. E os deputados federais Benito Gama e Cristiane Brasil, ambos do PTB. Quem explica essa operação é a Renata Dourado, mais uma vez parlamentares no alvo da PF, né, Renata? Boa tarde. Isso, Rodrigo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Essa operação de hoje, ela teve como base delações de executivos do grupo JIF, né, que na verdade são pessoas ali que delataram vários esquemas de corrupção e chegaram a dizer que doaram para o senador Aécio Neves algo em torno de 110 milhões de reais. Isso entre 2000 e... Só um minutinho, só confirmar aqui. Isso entre 2014 e 2017. Então, a gente lembra que em 2014, nós tivemos eleições presidenciais. O senador Aécio Neves, ele foi candidato à presidência. Então, boa parte desse dinheiro aí seria para comprar apoio de partidos, apoio de políticos, formar ali uma coligação. Eles apontam, por exemplo, que o senador teria repassado algo em torno de 15 milhões de reais para o Partido Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força Sindical, que você citou aí, onde também acontecem buscas na casa dele, nas residências dele. Então, a gente vê aí imagens do senador Aécio Neves, a irmã de Aécio Neves também foi alvo dessa operação de hoje. Os policiais estiveram também nos apartamentos dela e há suspeita de que esses valores tenham sido recebidos por meio de simulação de serviços que não foram prestados. Por isso, além de políticos, as buscas miram também empresários que emitiram notas fiscais que seriam frias aí para justificar
esse dinheiro todo, Rodrigo? É claro que a polícia aí está investigando, foram várias buscas, apreenderam documentos, vários relatórios também, enfim. E todo esse material vai sim ser alvo de investigação, de aprofundamento dessa operação de hoje. Em nota, os advogados do senador Tucano disseram que considerou a medida desnecessária, que os valores foram todos aí contribuições legais e que ele sempre esteve à disposição da polícia para prestar os esclarecimentos necessários. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações, Cláudio Humberto, como eles têm foro privilegiado, decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Tem até um detalhe muito curioso, né, que essa é a primeira operação de sempre em que a Polícia Federal não usou as suas próprias viaturas, ou pelo menos aquelas viaturas em que aparece claramente o nome da corporação. A Polícia Federal recebeu determinação do ministro Marco Aurélio, que foi o ministro que ordenou a operação, no sentido de utilizar carros descaracterizados, veículos descaracterizados, e também os policiais não usaram fardamento, aquela roupa tradicional da Polícia Federal, preta, com inscrições vistosas de Polícia Federal e tal. Essa ordem de inscrição no cumprimento da busca e apreensão também foi complementada pela negativa do ministro de conceder busca e apreensão, de autorizar busca e apreensão, como pretendia a Procuradoria-Geral da República, em imóveis e também nos gabinetes dos parlamentares. São eles, como vimos, como a Renata informou, além de Aécio Neves, Paulinho da Força, Benito Gama, Cristiane Brasil e também os senadores Antônio Anastasia, de Minas Gerais, e José Agripino, do Rio Grande do Norte. Eles queriam fazer, a Polícia Federal e o Ministério Público, busca e apreensão nas residências desses parlamentares em Brasília e também em seus gabinetes, mas isso foi recusado. Agora vamos falar sobre uma história de superação que começou em 2010, depois do terrível terremoto que devastou Haiti. Cerca de 200 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão de moradores ficaram desabrigados. Nadine foi uma dessas haitianas que perdeu tudo no desastre. Só que aqui no Brasil, ela superou as barreiras, inclusive da cegueira, e conseguiu realizar uma grande meta, ser advogada. Um verdadeiro exemplo que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. A Nadine é haitiana e foi uma das sobreviventes do terremoto que devastou o país em 2010. Mesmo sem poder enxergar, aquele dia ainda está bem vivo na memória dela. No momento que passou o terremoto no dia, na semana, eu nem imaginava. Para mim, quando passou o terremoto, aí eu ficava falando, Salmo 23, Senhor, meu pastor. Para mim, eu pensei, tipo assim, é o fim do mundo. Mais de 8 anos depois, e após viver na República Dominicana e no Acre, ela fixou residência em Brasília. E mais que isso, Nadine usou os estudos para reescrever a história dela. Hoje, a haitiana, que mal sabia falar português, se tornou advogada, com carteirinha da OAB e tudo. É até difícil segurar a emoção. Difícil, porque quando eu entrei, eu falei, eu vou ser advogada e depois ser juíza. A Bárbara é a melhor amiga da Nadine e mesmo depois de tanto ouvir a história dela, não esconde a admiração por tantos obstáculos superados. Uma inspiração. Toda vez que eu penso, nossa, não consigo, aí eu lembro da Nadine, que tem tudo para desistir e não se deixar bater. Mas esse é só o início dessa longa caminhada. Nadine agora espera por uma oportunidade de emprego para começar a advogar. Eu quero representar o meu cliente e representar, se eu vou trabalhar no escritório, não só representar o escritório e o cliente, representar a lei. E veja a seguir a importância de manter o calendário de vacinação em dia, principalmente para aqueles que vão viajar. Band Cidade volta daqui a pouco.